Sua opinião, Sônia Abrão deveria ir pro SBT? Deveria permanecer na Rede TV? Fica aqui com a gente, coloca o seu comentário aqui na nossa caixa de comentários, porque no final eu vou trazer a minha opinião também sobre isso pra gente poder falar. A Sônia Abrão, ela tem uma trajetória no jornalismo de celebridades há muito tempo, no jornalismo de entretenimento, no jornalismo geral também há bastante tempo, né? Pra quem é mais recente, é mais contemporâneo, a Sônia Abrão começou, se eu não me engano, no Notícias Populares, que era um jornal justamente de ser direto ao ponto, ser conciso e claro nas informações, e também ela depois foi jurada do Troféu Imprensa, trabalhou também no SBT como repórter do Gugu durante bastante tempo, depois foi pro A Casa é Sua na Rede TV, substituindo Clodovil, se não me falha a memória, e depois da saída pra Rede TV ela volta pro SBT com o programa Falando Francamente, que foi um marco na história da emissora, fazia de uma forma bem interessante a condução dos assuntos, né? Isso numa época em que a gente não tinha internet, uma abundância de imagens para usar como recurso. A Sônia fazia isso aí que ela tá fazendo nessa tela que vocês estão vendo, que é pegar as revistas, principais revistas de celebridades e colocar na tela, mostrar para a câmera aproximava e mostrava a matéria que ela tinha na mão ali na revista. Então ela ia olhando todas as revistas que tinham e ia comentando isso com o público de casa. Eu acho que desde essa época a grande virtude da Sônia Abrão sempre foi olhar para o público, né, e entender o quanto ela poderia ser uma parceira de conversa desse público, né. Eu acho que até hoje é uma coisa que ela faz de uma forma brilhante, assim. Se der um assunto sobre um controle remoto para Sônia Abrão falar, ela vai falar, ela pode falar 5 minutos ou ela pode falar 3 horas e ela vai conseguir encontrar recursos para seguir conversando com esse público, seguir trazendo ali a sua análise, né, a respeito disso. A maneira com que ela traz a geladeira, o tapete vermelho, esse tipo de coisa aí, é muito desse tipo de recurso que a gente pode ancorar a nossa personalidade, ancorar a nossa forma de trabalhar para poder se aproximar do público, né, para marcar o público com determinadas movimentações e hoje também repercutir nas redes sociais através desse estilo de trabalho. Depois do SBT, depois do Falando Francamente, em que ela ficou, se eu não me engano, uns 3 anos, 2 ou 3 anos, ela vai pra Record apresentar o Sônia e Você numa época em que a Record estava fazendo investimentos de uma envergadura impressionante, assim, tanto que o slogan da Record nessa época era o A Caminho da Liderança, né? A pretensão da Record era assumir a liderança da televisão aberta naquele momento, e atacar a Globo. Em alguns momentos conseguiu em vários momentos. E depois conseguiu se consolidar na vice-liderança. Mas a Sônia, mesmo dentro desse ambiente de tanto incentivo financeiro do ponto de vista de investimento no programa, de investimento no que fosse necessário para entregar um bom programa popular e diferenciar a Record nesse momento, ela preferiu voltar para a Rede TV para ter a liberdade que ela tinha lá em outros momentos. E lá permanece desde 2006. O A Tarde é Sua começa na tarde da Rede TV em 2006. Ela volta, na época eu me lembro de ter ficado muito impressionado porque eu via aquele movimento da Record com um certo espanto, com um certo encantamento, que foi um momento que a Record estava tirando todo mundo da Globo, no momento em que o digital nem existia ainda, né? Então me chamou muito a atenção esse movimento da Sônia voltando para a Rede TV naquele momento. A partir dali, ela começou a construir um legado e um público dentro da Rede TV que é fiel até hoje. A gente sabe disso, esse público é fiel até hoje. Ele pode ter minguado, pode ter diminuído, só que a Sônia é a ilha de audiência dentro da tarde da Rede TV. Ela pega do zero, do traço absoluto, e entrega para o traço absoluto. Ela pega de produto de igreja, se eu não me engano, ou de infomercial, e entrega para a igreja de novo. Então, essa movimentação da Sônia, a maneira com que ela conseguiu fidelizar esse público, né, com 19 anos do programa, o ano passado comemorados e tudo mais, mostra o quanto, de fato, ela tem esse público fiel, esse público que acompanha, que abraça a programação do que ela se propõe a trazer, né? E ela já passou por muitas coisas, por jornalismo geral, jornalismo de tragédia, jornalismo de celebridades, mas eu acho que o chão mesmo do A Tarde é Sua é o jornalismo de celebridades, né? E principalmente no BBB, o grau de movimentação que o BBB pede sempre, ele é muito grande e sempre beneficia muito o próprio A Tarde é Sua. Então,
é esse movimento. Dito isso, você que está chegando agora, deixa aqui seu like, seu comentário, a sua opinião também. Dito isso, a Rede TV passa por uma reestruturação absolutamente profunda e existiria, pelo que algumas reportagens trouxeram, uma dificuldade de repasses para a produtora da Sônia Abrão que faz o programa. Quem faz o programa é a Sônia Abrão com os dois irmãos dela, a irmã e o irmão, que juntos ali tem a Câmera 5, que é a produtora que entrega esse programa para a Rede TV. Desse ponto de vista, a gente começa a pensar nesse ponto, assim, a Sônia sempre foi muito fiel aos seus contratos, de uma forma geral. Tanto que no ano passado, quando a Kátia Fonseca saiu da Band, havia especulação de que a Band teria interesse na Sônia para fazer essa ponte entre Donos da Bola e Brasil Urgente, ela imediatamente depois renovou o contrato com a Rede TV até 2029. Até 2029. Agora, diante de falta de pagamento, provavelmente isso também seja uma quebra de contrato, né? E aí resta saber se o SBT vai ter o interesse de levar a Sônia Abrão com toda a equipe dela e a produtora, que é o interesse, é o pacote completo, não é só a Sônia, é o pacote completo. E se o SBT levar ela para o SBT, vai botar onde? O Fofocalizando finalmente está funcionando, depois de muitos ajustes, embora algumas peças sejam trocadas, o programa funciona. O programa segue funcionando. Agora, no momento em que a gente olha pro movimento que acontece ali dentro e a vontade de ter a Sônia Abrão, é legal ter essa vontade de ter a Sônia Abrão, ter a Luciana Gimenez, ter a Kátia Fonseca, mas aonde? De que maneira encaixar na programação todos esses talentos? E outra, como diria a Raquel Brito, é ter a paciência de deixar a coisa acontecer. O SBT não tem. Não é da característica do SBT ter a paciência de esperar as coisas funcionarem. Então, esse tipo de olhar, esse tipo de estrutura que a gente está trazendo aqui é muito importante justamente para a gente conseguir olhar de que maneira o SBT vai querer trazer a Sônia, caso traga, e eu quero saber a sua opinião, se você acha interessante ou não a chegada de Sônia Abrão ao SBT, tá certo?